rádio que toca palhoça. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Equilibrilho da nossa querida PH Palhoça. Para você que vai estar nos ouvindo de manhã, à tarde ou à noite, eu tenho certeza que este podcast vai edificar muito a sua vida. E eu estou aqui hoje com o pastor Jean Pascoal, que é do Ministério Flow, e nós vamos estar trabalhando hoje, falando sobre o tema Igreja e o Social. Pastor, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o meu convite, e a bancada é sua hoje. Fernanda, boa tarde a todos os ouvintes aí e que vão assistir. Para mim é motivo de alegria, tá? A honra é minha estar aqui nesse podcast aqui maravilhoso. Qual é o nome do podcast mesmo? Equilibrilho. Eu achei fantástico isso aí. Equilíbrio no brilho. É isso mesmo. Meu Deus do céu, é muito forte. Estaremos aqui trazendo algo poderoso, algo relevante para as igrejas e para o nosso tempo que estamos vendo hoje, tá? Para mim é uma honra. Vamos falar bastante hoje aqui. Então vamos lá, vamos começar. Esse tema, Igreja e o Social, por que esse tema? Uau! É uma coisa que eu sou muito envolvido com o social da igreja, né? Como eu botei alguns tópicos que iremos falar em seguida, como posso explicar para você? A igreja ela não pode ser simplesmente, Fernanda, uma organização que recebe pessoas, que impõe a mão sobre as pessoas, mas que não faz o social. Perfeito. A igreja e o social, elas precisam caminhar juntas. Jesus, ele fazia a parte espiritual e o social. Jesus, ele resolvia os problemas das pessoas. Se a gente for analisar no Antigo Testamento, os profetas realizavam e resolviam problemas das pessoas. Só para a gente começar. Eliseu, eu vou falar como Eliseu, por exemplo. Eliseu chega na casa de uma mulher e ela não tem filho. Ele dá um filho para essa mulher. O filho dessa mulher morre. Eliseu volta e ressuscita esse filho. Existe uma mulher que está com 2 filhos para serem vendidos, ou então adquiridos como pagamento de dívida. Uhum. Mas só que Eliseu, ele começa agora a usar aquilo que ela tem e faz multiplicar. Uhum. Então o social precisa entrar nas casas das pessoas. A igreja precisa suprir a necessidade das famílias. Não é só receber as pessoas, impor as mãos, dizer Deus te abençoe. Não, temos que ir além. Interessante. Eu digo que, ainda como presbítera, mas como profissional coach da área do desenvolvimento humano, a gente quando trabalha, vamos lá, eu estava conversando sobre isso agora há pouco, tive um incidente com o meu carro, gente, eu bati o carro, tá? E aí eu vim de Uber, e foi culpa minha, vai lá pro meu Instagram, acompanha lá que eu já botei o enredo todo lá, mas, e eu estava conversando com esse Uber e aí a gente começou realmente a conversar sobre o propósito de 21 dias, as pessoas elas querem amaciar o ego. Porque a partir do momento que você identifica que você tem uma falha, o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar essa falha. Mas como igreja, nós não conseguimos sozinho, porque o espiritual é muito mais forte do que o mundo terrestre em que vivemos, correto? Totalmente correto, até porque é comprovado, quando você vai ler as cartas paulinas, ele vai falar muito sobre a mente. O espírito consegue até tocar você por fora, mas não toca você na sua mente. Uhum. Porque a nossa mente ela precisa ser liberada para que o Espírito trabalhe. A nossa mente precisa ser acessível e disponível para que o Espírito comece a mudar isso. É uma disposição. Paulo vai falar, e renovai segundo o vosso entendimento. Mente, a metanoia. Uhum. Então, o Espírito só pode mudar aquilo que nós já tomamos como verdade. Quer ver um exemplo? As pessoas que são enfermas, que têm problemas crônicos, é comprovado cientificamente, para dar respaldo ao que a Bíblia diz, que a mente delas, a memória muscular, já detectou e decretou que ela está doente. Uhum. Então, você que trabalha com inteligência emocional, eu também trabalho um pouco com isso, né? A gente precisa acessar a mente das pessoas. Então, é difícil a igreja, se não tiver a ajuda e o direcionamento do Espírito para lidar com isso.
Entendo. Muito difícil. Mas como que despertou, pastor? Vamos lá, como que despertou os dois lados? O seu chamado ministerial como pastor e o seu chamado social? O chamado ministerial nasceu há alguns anos. Eu não sou daqui, eu sou da Bahia. Né? Então eu vim para cá em 2010 com o propósito de trabalho. Cadê o sotaque baiano, gente? Tem um mistério aí. Tem um mistério. Porque eu nasci na Bahia, mas eu me relacionei muito fora. Eu saí muito cedo de casa, então sou músico. Então, quando eu vim para cá, para Santa Catarina, eu comecei a viver um processo muito lento do evangelho. Eu saí de uma igreja muito tradicional. Uma igreja que não podia isso, não podia aquilo. Nascesse em berço cristão? Não. Não? Não. A gente vai falar um pouco por cima aqui, mas a minha história, outro dia, quem sabe, a gente conta. Já fica aí de convite para mais um programa. Então, eu cheguei aqui, eu aceitei Jesus com 17 para 18 anos, no estado de depressão. Eu falei até na entrevista na TV. E comecei a trabalhar na igreja. Servir. Muita gente me conhece como o Jean Black, Jean Pascoal, da minha banda que eu tinha. Já fiz muita história aqui no estado. Porém, poucas conhecem o pastor Jean. Poucas pessoas sabem dos estudos, seminário, conservatório, faculdade, teologia, especialização em áreas da teologia. E eu comecei em 2010 a trabalhar intensamente no reino, servindo igrejas, ajudando igrejas. Aí em 2018, a igreja, esse serviço, esse trabalho me levou a conhecer. Eu gosto muito desse network, essa questão de conhecer pessoas novas. Eu estou indo para São Paulo agora conhecer pessoas novas. Então, eu conheci alguém que foi uma porta onde eu tive o convite para trabalhar numa ONG, cuidando de menores em situação de vulnerabilidade social e jovens e adolescentes que estavam com a liberdade assistida, o LA. Quando eu cheguei nessa ONG, foi um impacto muito forte, porque eu vi a oportunidade de unir a igreja e o social. Então aí foi onde casou, e eu não consigo separar mais isso. Foi aonde eu comecei a ministrar para os jovens. Muitos jovens aceitaram Jesus, se batizaram, alguns que tinham vícios pararam de usar drogas. Então, essa é a parte que a gente fala, então, da igreja social. É o início. Eu digo, no meu caso, o ponto de partida foi esse. Porém, eu já trabalhava com crianças e jovens envolvidas no tráfico, exploração infantil, aonde eu ia até as comunidades para negociar, para cuidar, para poder dar uma proteção. Então o social já estava aí. Porém, quando eu comecei a trabalhar nessa ONG, eu mergulhei de cabeça, aonde até citei na TV um dos filmes que eu assisti que... Sementes Podres. Eu coloquei pra assistir um pedaço, só que aí eu não tive tempo, já me programei pra olhar esse fim de semana. Então, esse filme aí, olha só, muita gente trabalha com social, mas não entende isso, não busca estudar. Então, antes de entrar na ONG, eu fui pesquisar. Como lidar com crianças que têm traumas. Porque a gente sabe que dentro do social, você vai lidar com crianças, jovens, adolescentes, adultos, que têm diversos traumas. Seja um trauma sexual, seja um trauma cognitivo, seja um trauma de diversas espécies. Então você precisa saber como lidar com isso. Então, você precisa ter um acesso, você precisa estudar, E isso já vai estar no tópico que a gente vai falar já, que é a especialização de um pastor, de um líder dentro da igreja. Ele não pode ser só pastor, ele tem que ser tudo. Gente, é basicamente isso aí. Tem que estar em todas as áreas, né? E é um chamado muito forte, né? Porque eu vejo o chamado pastoral muito como o literalmente. Não que os outros tenham menos importância, não que o fato de, mas você também é uma presbítera, mas eu vejo o chamado de um pastor muito acima. No quesito é literalmente, né? Negue-se a si mesmo. É porque a Bíblia vai dizer que o pastor dá a vida pela ovelha. Exato. Um presbítero, que também está na linha pastoral, né? Mas o pastor, João 10 vai falar sobre isso. O pastor ele dá a vida pelas ovelhas. O pastor ele paga o preço pelas ovelhas. O pastor ele precisa ter cheiro de ovelha. O pastor ele precisa sangrar pelas ovelhas. Gente, eu me arrepiei. O pastor precisa ter cheiro de ovelha. Que palavra forte essa.
O pastor, Fernanda, o pastor que não tem ovelhas do lado dele grudado, ele não é pastor de ovelha. Ele pode ser um evangelista, ele pode ser, quem sabe, porque o evangelista, ele leva pessoas para a igreja, mas ele não cuida de pessoas. Você está entendendo? Entendi, muito O bom. apóstolo, ele institui igrejas, ele abre igrejas, mas ele não cuida de pessoas. O pastor de ovelhas, ele anda rodeado de ovelhas, ele cheira a ovelha. Uhum. Entendeu? Gente, que forte isso. É loucura isso aí. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Uhum. Tem muita gente que é pastor, mas não de ovelha. Entendi. Pega a visão aí, gente. Vamos lá. Vamos decorrendo aqui sobre a responsabilidade, então, da igreja perante tudo isso. A responsabilidade da igreja, ela é... A Bíblia vai falar sobre você ajudar os órfãos, as viúvas, enfim, os pobres. Mas a igreja tem uma responsabilidade intensa na questão social. Jesus, ele pregava, Fernanda, o evangelho, ele falava acerca do reino de Deus, mas ele dava pão. Só que interessante que Jesus, ele sempre dava primeiro o alimento espiritual, ok? Ele curava, expulsava e depois dava pão. Eu sou meio cético com a questão do evangelismo do panfleto, sabe? Eu não gosto. Se a gente parar pra pensar pelo lado que o pastor tá falando, é totalmente ao contrário do que a gente faz hoje. Né? Não é? Porque, gente, eu não olhei por esse ângulo e agora eu, né, venho aqui. Jesus, primeiro, ele alimentava a alma, depois o corpo. Quer ver uma coisa? Deixa eu ver se eu não tenho aqui. Ó, Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus, ele afirma isso na tentação, olha só que loucura. Ele está dizendo o seguinte, o primeiro alimento tem que ser aquele do primeiro corpo. O primeiro corpo não é o físico, é o espiritual. Então, se você não alimenta o físico, o espiritual, você não adianta alimentar o físico. Por mais que muito alimentado, bem nutrido, ainda assim você será fraco. Então, Jesus fazia o quê? Quer ver uma coisa? A multiplicação dos pães. Aonde está escrito na Bíblia que as pessoas estavam pedindo comida? Aonde está escrito na Bíblia que a multidão estava pedindo comida? Jesus, estamos com fome. Na verdade, não está escrito, né? Realmente está... Pedro apenas disse como é que eu vou alimentar, como é que nós vamos alimentar todas essas pessoas. Na verdade, quem manifesta essa palavra é ele. Exatamente. Então, o que acontece? Os discípulos manifestam a necessidade, mas o povo que estava sendo alimentado no Espírito, da palavra de Deus, ele não estava nem aí. Gente, anota que depois eu anoto tudo de novo. Olha só, a gente consegue abrir aqui várias chaves que, se eu não focar, eu já tô entrando em outros assuntos aqui, mas vem comigo. Como lidar com esses conflitos existenciais no dia de hoje e até mesmo com a ação social que o pastor trabalha? Lidar com os conflitos, isso é muito interessante para os pastores e líderes. Eu gosto muito do episódio onde Jesus ele fica sabendo que João Batista foi decapitado. Eu podia abrir algo aqui, mas eu não posso abrir ainda, porque existem direitos autorais da faculdade que eu faço, da Coreia. Eu faço faculdade coreana, né? Mas João Batista é decapitado. Sim. Jesus, ele é primo de João Batista. Amém? Sim. Amigo de João Batista. João Batista batizou ele. Mas quando Jesus sabe da morte de João Batista, ele não para. Ele não vai chorar. Embora, quem sabe, ele sentiu algo dentro dele, porque ele era parente. Mas ele não para, ele não chora, não lamenta. Muito pelo contrário, ele se movimenta para curar pessoas. Você vai ver que ele se movimenta. Se eu não me engano, é Mateus 14, por aí. Ele vai, se movimenta. A Bíblia diz que quando ele avista o povo, ele cura todos os doentes. Ou seja, o pastor lidar com o conflito no social, ele precisa entender o seguinte: quantas pessoas aí estão, Fernanda, sem uma figura de pai, sem uma figura de mãe, sem alguém para lutar por eles? Então o pastor precisa ter um equilíbrio para lidar com os conflitos da sociedade e principalmente dele.
Porque se o pastor não lida com os conflitos dele, ele não consegue lidar com o conflito de ninguém. Tá entendendo? Isso na verdade, é uma terapia de resultados. Você precisa se resolver para resolver. Então, a gente entende que todo pastor tem os seus conflitos existenciais. Com certeza. Só que eles já estão, né, num outro nível para saber lidar, até porque eles precisam derramar sobre a igreja. Exatamente. Por exemplo, eu tenho um pastor que cuida da minha vida, onde eu me abro, me rasgo, conto todas as minhas falhas, minhas fraquezas, porque eu não posso tratar alguém numa área específica que eu não fui tratado ainda. Verdade. Ah, mas é pastor. Eu sou pastor, mas eu sou homem, eu sou falho. Então eu não posso ser aquela pessoa hipócrita, ou então que vou falar assim, você precisa consertar seu casamento, mas o meu casamento está destruído. Então primeiro eu preciso lidar com meus conflitos, resolver isso para resolver de alguém. Então Jesus, quando ele escuta que João foi decapitado, ele entra no barco, pega o discípulo, se afasta um pouco, quando chega na margem ele vê a multidão e cura todo mundo. Ou seja, ele conteve as emoções, os sentimentos, porque havia algo maior do que ele, que era o reino. Havia algo maior, que era o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, havia alguém, havia filhos, por exemplo, filho de João Batista, filhos na fé de João Batista, que estavam ali órfãos. Agora, haviam outros discípulos órfãos. Então, Jesus olha o seguinte, existe algo maior do que eu. O reino é maior do que eu. Eu não posso querer que o reino se adapte a mim. Eu preciso me adaptar ao reino. Então, Jesus, ele continua o plano. Ele vai, se afasta, observa e cura. Então, lidar com conflito dentro do social seria isso dentro da igreja também. Mas o pastor falou que ele seguiu o plano porque, na verdade, fazia parte da missão e do propósito. Então, ele não olhou para os dilemas, ele seguiu exatamente a missão e o propósito. Então, a gente entende que eu, como pastor, todo mundo que é um líder, ele precisa ter esse entendimento. Olha, eu fui chamado, eu fui consagrado, eu cuido de uma igreja, eu sou um líder que guio pessoas, então eu preciso ter um equilíbrio emocional, eu preciso saber lidar com meus conflitos e os conflitos externos para que eu possa guiar o povo com saúde. Tem muita gente aí, tem muitos pastores, líderes que surtam e jogam tudo pro alto, porque não sabem lidar com conflitos. Mas às vezes não é, pastor. Vamos lá. Eu falei, eu acho que foi ontem ainda no meu Instagram, que em 2015 eu queria largar tudo. Eu disse, bom, eu vou sair daqui, vou sair desse estado, o estado estava falido, a gente estava passando por uma crise econômica muito grande dentro do estado, eu estava saindo de um mercado, né, fazendo uma transição de carreira e a gente se viu ali meio que perdido naquele período. E fora outras frustrações, que como líderes, a gente se frustra com o ser humano. Às vezes você se doa entendendo, mesmo a gente entendendo que você tem que doar sem esperar receber nada em troca, mas nós somos seres humanos. Então, a partir daquele momento, eu entrei num estado de depressão. Minha mãe com câncer, depois veio a falecer, mas estava com câncer, estava em estado falido, estava um monte de coisa acontecendo, e eu disse assim, não quero mais liderar, não quero mais estar envolvida com nada dentro da igreja, vou somente na igreja receber. Não durou muito tempo, né, gente? Mas, de qualquer forma, eu estava machucada. Então, mesmo trabalhando com pessoas na área profissional, eu também não queria mais. Então, pastor, a minha pergunta é, quando existe esses conflitos dentro de nós líderes, como lidar com isso? Vamos lá. Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor, a Bíblia ela se respalda por si só. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se pode ser abalados. Amém. Eu falava essa semana e preguei na igreja esses dias o seguinte, pastor, você é super-homem? Jamais. Eu choro com Deus. Pastor, você tem medo? Não. Porque medo é algo espiritual. O medo entrou pela mesma porta que entrou o pecado. Anota essa que é de graça. Essa aí, você não acha no YouTube, não. Não, anota que é de graça. Então, o medo entrou pela porta que o pecado entrou. Então, o medo faz você justificar. Então, eu não tenho medo. Mas, pastor, como é que você se mantém firme? Eu uso a palavra. Eu uso a palavra, Fernanda, porque a palavra ela é luz para tudo.
Então, aonde há escuridão na minha vida, em alguma área, eu preciso iluminar ela. Eu perdi meu pai no ano passado, e eu contei um pouco do meu testemunho. Eu nunca tive amor de pai. Meu pai era militar, aquele cara rude e tal. E chegou uma época na minha adolescência que eu dei um baixa nisso. Eu falei pra ele que eu não gostava dele, que eu odiava ele e tal. Eu tive que rasgar meu coração pra ele. Porque eu tinha esperança de ter um pai. A partir desse momento, ele também ele decidiu mudar. Então, ele passou a ser um pai pra mim. E eu tive tempos maravilhosos com ele. Aonde eu falei pro pessoal assim, gente, meu pai morreu. Meu pai morreu no dia, no sábado, no domingo eu tava pregando na igreja de boa. Eu chorei na hora que eu tive a notícia, por quê? Porque o luto não pode paralisar você. Verdade. E isso é muito forte que eu vou falar aqui. Muita gente me criticou, mas isso é fato. O luto, ele não pode paralisar você. Imagina só se Deus paralisa tudo porque ele ficou de luto por causa de Jesus. Né? Existe algo maior. Então, eu nunca deixei de dizer meu pai que eu amava ele. Nunca deixei de abraçar meu pai. Então, eu não devia nada pra ele, nem ele devia nada pra mim. Meu pai morreu, aceitou a Jesus. Então, tipo assim, eu chorei, cara, é meu pai. Chorei, sou humano, tenho sentimentos, porém, eu não posso parar. Então, como lidar com os conflitos? A primeira coisa é a gente lembrar. Mateus 28, 18, se não me engano, 18, 28. Eu não sei se é o contrário. Vai falar que a Jesus foi dado todo o poder. Na terra, debaixo da terra, em cima da terra, tudo. Ou seja, todo o poder foi dado a ele. Se todo o poder foi dado a Jesus e ele nos adotou, nós fazemos parte desse corpo, por que nós temos medo das coisas? Por que nós tememos, nos escondemos? Aproveitando esse gatilho, pastor, agora o mês que passou, o mês de setembro, nós falamos bastante sobre a questão de prevenção ao combate ao suicídio, né? Uhum. E agora me vem um gancho aqui, porque o pastor trabalha muito com meninos, adolescentes em questões de drogadição, né? E aí, voltando para esse gancho familiar dos pais, né? Dessa falta que existe. Eu encontrei, me veio agora na cabeça, porque eu tava conversando com um rapaz que ele passou 17 anos nas drogas e ele tava testemunhando, falando, né, de como que ele saiu da cocaína e do crack, mas que ele não teve o amor do pai. Então agora veio isso muito forte, porque ele também teve que fazer esse resgate com ele e aí com o pai. Então a maioria desses adolescentes, talvez, que o pastor trabalha como social, que na verdade o social é a igreja, né? Então, nesse caso, pastor, me diga, como separar isso? Então, porque a maioria desses casos, a gente vê que não é simplesmente porque ele foi para as drogas porque ele quis provar. Claro, eu tenho casos bem próximos a mim que foi provar, queria provar. Mas outros, na sua grande maioria, era porque existia uma falta. Como que o pastor lida com esses adolescentes? Por exemplo, eu vou responder isso contando um pouco do como eu entrei. Eu fui da droga também. Com 17 anos, eu dei 2 princípios de overdose. Fiquei em coma 12 horas. E eu fui acometido de uma depressão, uma crise existencial, certo? Aí eu fui parar numa casa onde só tinha povo cristão, até falei um pouco isso na entrevista na TV. E lá o pessoal começava a me convidar para os cultos, e eu não ia para o culto, eu estava muito preso na minha mente mesmo, aquela vozinha, não, você não vai dar certo mais, acabou para você. E eu cheirava muita cocaína, muito, era muito louco. Até o dia que eu aceitei, porque é tudo ou nada. Eu fui. E nesse culto, Deus falou comigo como eu nunca tinha escutado. Mudou minha vida. Mas vamos lá. Eu entrei nas drogas porque eu fui curioso. Era uma fuga para mim, um escape, porque meu pai, eu não tinha meu pai presente. A minha mãe, acometida de algumas enfermidades, aquilo me massacrava por dentro, porque foi recorrente do maltrato do meu pai. Então eu comecei a buscar uma fuga. E hoje, com os estudos, trabalhando com jovens diretamente e indiretamente, a gente começa a entender
que muitas meninas, por exemplo, vou tratar de meninas e meninos separadamente, muitas meninas, elas começam a se mutilar por causa, talvez, de uma intolerância com ela mesma, porque de repente foi molestada. Praticamente 90% das meninas que se automutilam, elas já foram tocadas. Nossa. Por parentes, pessoas dentro de casa. Os garotos, eles começam também a ir para homossexualidade, começam a se prostituir, começam a usar drogas. Vai variar muito da personalidade de cada jovem. Tem uns que não ter coragem de usar droga, aí parte para a homossexualidade. Outros tem jovens que passam a ser o abusador. O abusado se torna abusador, isso é muito forte. Porque os traumas vão ativar gatilhos do caráter de cada jovem, de cada pessoa. Isso é muito perigoso, é muito sério, e a gente precisa lidar com isso. Então, eu trabalhei com jovens que tinham graus pequenos e avançados de psicopatia, que foram abusados, mas se tornaram também com uma frequência de querer ser abusador também. Então, o segredo é você se aproximar deles. O segredo é lidar com esses jovens de uma forma na confiabilidade. É você tentar inseri-los sem olhar o problema deles, com uma crítica, como vitimismo também, porque nem todo jovem gosta que você vitimize ele por aquilo que ele passou, muito pelo contrário, eles querem que você olhe com um senso de justiça e que você os ajude a superar. Depressão e ansiedade é genético? Então, isso é polêmica. Diz as pessoas tradicionais e religiosas que é um mal hereditário, não existe. Deus não amaldiçoa mais geração nenhuma. Isso é provado biblicamente. Lameque é o pai de Noé, ele quebra a maldição que Deus tinha liberado sobre o povo. Então, Noé agora, ele começa uma nova aliança. Entende? Então, Deus não amaldiçoa mais geração. Então, não existe maldição hereditária. Existe você aceitar e você não aceitar. Existe você tratar isso, buscar conhecimento e você não buscar isso. Então, existe essa ignorância também de muita gente de não entender uma depressão. A depressão é real e não tem como explicar ela. Eu tive depressão e eu falo a você, eu não sei explicar. Não tem uma porta assim, tipo que a depressão você destrói ela assim. Não, gente, não existe. Ela vem em silêncio e ela vai crescendo de uma forma muito silenciosa. Quando você vê, você já está no escuro e para sair dá trabalho. A cocaína, ela é uma das drogas mais usadas pelo estado depressivo, né? De pessoas que comprovadamente que têm depressão. Então, só que curiosamente, depois da euforia, ela causa uma suma tristeza. Isso é fato? A cocaína, eu vou falar pra você que eu comecei com a maconha. É como eu falei, varia de pessoa para pessoa. Eu comecei com a maconha porque a maconha, ela relaxa você, né? Então eu comecei a usar maconha, só que de uma forma ou de outra já não fazia mais efeito em mim. Então a gente vai para uma coisa mais enérgica, coisa mais frenética. Então vamos para cocaína. Então da cocaína você usava, mas aí tem aquela coisa, né? Eu não vou dar aula de química aqui, mas a qualidade, você compra no lugar, a qualidade não é boa, aí você já não quer mais. Então você vai particularmente para cola. Eu cheirei cola. Porque a cola leva você às alturas e você... Então, tipo assim, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Então a depressão, ela vai te impulsionar a buscar sempre uma porta que te dê um escape. Se você hoje no seu espírito, estado de espírito, na sua depressão, você está querendo se acalmar, você vai buscar uma porta que te acalme. Se a depressão hoje te leva para algo mais frenético, você está acelerado, você vai buscar algo nessa vertente. Então, a depressão é inexplicável, mas ela precisa ser olhada com muita atenção. Então, é importante, então, a gente volta aqui para aquela questão da responsabilidade da igreja. Mas antes da gente ir para esse tema,
Nós vamos ir para o nosso intervalo, porque são muitos temas para a gente estar percorrendo por aqui. E voltamos daqui a pouquinho. Ei, você já conhece a Cereja Paper? Aquela papelaria fofa que fica no Pagani? Essa mesmo, a Cereja Paper trabalha com as principais marcas do mercado. Nosso segmento é uma linha fina e fofa, temos vários itens para presente, funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas e sábado, de 8 ao meio-dia. Também você pode nos encontrar no site www.cerejapaper.com e no Instagram cerejapaper.oficial. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. A rádio que toca a palhoça. Voltamos, estamos no ar com o nosso segundo tempo aqui do Equilibrilho e eu não posso deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, Sítio Família Souza, que fica em Biguaçu, dentro, ou melhor, Sorocaba de Dentro, 40 minutinhos de Florianópolis e já calculamos também a 40 minutinhos aqui do centro de Palhoça, tá, gente? E também Cereja Paper, a papelaria mais fofa de Palhoça. E não posso me esquecer de agradecer a estética Madame Diamond, gente, porque vocês gostam muito quando eu mudo cabelo. Hoje já fui elogiada pelo cabelo. Todos os procedimentos estéticos, cabelo, unhas, cílios, eu faço com a Madame Diamond, tá bom? Um beijo, meninas. E voltamos então agora aqui com o pastor Jean Pascoal. Eu sempre falo pra vocês que os intervalos rola muita coisa aqui, gente. É verdade. E eu já olha, meu Deus do céu, que o pastor queira voltar, porque eu já perguntei tudo de um pouco e mais um pouco e já aprendi muita coisa. Mas nós vamos voltar aqui com o tema do qual paramos, que é sobre a responsabilidade da igreja perante os assuntos que nós estávamos falando, sobre os adolescentes na drogadição. E o pastor, ele tem um trabalho muito ativo lá dentro, e nós terminamos aqui a primeira pauta falando sobre a questão da dependência química aliada à depressão. E o pastor, acabo, né, de perguntar para ele no intervalo e vou fazer a mesma pergunta aqui, né? Sobre a questão de gerações. Por quê? Porque era uma dúvida minha, eu tive um irmão que faleceu com 21 anos com distrofia muscular de Becker. O que a médica nos falou? Que era uma doença hereditária. Logo, uma doença hereditária é o quê? Geração. E aí o pastor, com sua incrível sabedoria, gente, pastor Jean, muito sábio, olha, dá pra ter um seminário aqui e a gente ficar anotando tudo, tá? Porque o pastor, ele veio de uma forma muito lúcida nos falar que a maldição já acabou, a hereditária. Correto, pastor? Exatamente. Que nem a gente estava falando aqui no intervalo, toda enfermidade, toda sentença que as pessoas, os médicos falam é hereditário, você tem a opção de aceitar ou você anular isso aí. Até porque eu te falo na gravidez, né? Exatamente. Então, não tem como alguém determinar o que é Deus que faz. Perfeito. Não tem como o homem mudar um decreto de Deus. Então, se Deus mudou um decreto, se Deus falou que não amaldiçoaria mais gerações, não vai amaldiçoar. Então, existe o espírito familiar, que é o quê? Se é que podemos dizer assim para o pessoal entender melhor. É um espírito de enfermidade que ele passeia durante algumas gerações
tentando encontrar aonde se alojar. Quem entende um pouco do espiritual, de demônios, de entidades que se alojam em doenças, são de enfermidades, que é o espírito de farmas, então vai entender que quem teve visão aberta já viu, de repente, alguns demônios, inclusive, em forma de mochila nas costas de pessoas, de coluna. Nossa. Ah, verdade. Tá entendendo? Uhum. Então, é uma coisa muito, muito espiritual. Então, alguém tinha câncer, a minha família toda morreu de câncer. Não, vai morrer se você continuar crendo que vai morrer. Se você anular aquilo no seu tempo, daí pra frente não vai mais. Até porque os médicos perguntam, existe algum caso de câncer na família? Gente, olha, é uma questão de você abrir a mente, né? É interessantíssimo isso. Porque a gente aceita muitas coisas que vêm sobre a nossa vida. Então, como o pastor falou sobre esse demônio que fica colado nas costas, né? Pra quem tem a visão de fato e vai entender como que funciona, você tá carregando seu demônio de estimação. Exatamente. Existe uma coisa que tem muita... A psicologia, a terapia induzida. A terapia, a psicologia e a medicina induzida. O que seria isso? As pessoas te dão respostas de acordo com a sua resposta. Eles te fazem uma pergunta para induzir uma resposta a você mesmo, daquilo que você estava perguntando. Doutor, o que é que eu tenho? Por que minha família está assim? Por que meu filho está assim? Aí ele pergunta, tem alguém na tua família com problema de coração? Minha avó tinha, então é de família. Tá entendendo? Diagnóstico induzido. Uau! Então as pessoas vivem mais... É mais fácil as pessoas crerem num diagnóstico. Isso é muito interessante. Psicólogos estão ouvindo aí. Olha só. O médico pergunta pra você, tem alguém na tua família com problema de coração? Tem, minha avó tem, meu tio tem. Ok. Então, olha só. A nossa mente, Fernanda, olha só, eu escutei, então veio para a caixa preta, que é onde transmite todas as sensações e emoções do meu corpo. Então, se eu ouvir uma palavra negativa, não, você também tem câncer, porque todo mundo da tua família tem, isso aí é genético, isso é hereditário e tal. Então, a caixa preta começa a liberar no teu corpo toxinas, começa a liberar as sensações negativas ao ponto que você já creu nisso. Para arrancar de você aí, meu amigo, é trabalhoso. Eu lido com muitas pessoas com enfermidades crônicas porque está aqui. Eu estava mesmo agora perguntando também pro pastor, não fugindo dessa questão da drogadição e não fugindo da responsabilidade da igreja, né, de estar nesses lugares importantíssimos que devemos estar. Então, sobre, por exemplo, entrar numa cadeia para visitar. Né? Eu passei por uma situação que hoje eu entendo, porque depois acabou que veio mulheres pra mim e homens, né, me falando sobre casos, né, de questão de presídio, de você ir lá, e eu nunca vou esquecer uma irmã lá na cidade onde eu morava, mas logo que eu me converti lá com meus 17, 18 anos, que os filhos, eles estavam sempre presos, sempre, saía daqui a pouco preso, e ela não saía da igreja, sabe aquela irmã do coque fervorosa? E aí eu fico pensando, mas meu Deus, essa irmã não sai como, né? Ou seja, na verdade, eles aceitavam e acabavam voltando, porque o pastor já entrou em cadeia e é um lugar tenebroso. Você falou uma coisa interessante agora. Das pessoas que vão e voltam. Existe algo, eu preguei essa semana sobre isso. Existe algo interessante. Eu quero falar do filho pródigo nisso aí. Isso é uma chave para você que é pai e a mãe está assistindo isso aí. A gente vê na Bíblia que o filho pródigo, Lucas 15, a partir do versículo 11, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Isso. Do 11. Mas eu quero falar um pouco do versículo 21, onde o filho já encontra com o pai. O pai, ele fica esperando, ok? E o filho se aproxima arrependido, mas perceba que o pai abraça o filho, mas ele não fala com o filho. Eu não me lembro se ele não fala, pastor. Ele Uau, não fala. Tá aberta a Bíblia, tá ali aberta, gente. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos. Aí tem um mistério muito forte. Toda vez que seu filho sai de casa,
Toda vez que uma ovelha sai da igreja, ele morreu. Então o pai, ele até abraçou o filho, mas ele não fala com o morto. Aí, olha que o pai fala: ei, traga vestes novas para ele, sandália e um anel. E mande matar um animal para fazer um churrasco, uma festa. Você tá ouvindo aí? Marca um churrasco para nós. Marca. Você percebe que o pai agora, ele não fala com o filho, fala com os servos. Para trocar roupa de defunto. Porque quando o filho sai, quando uma ovelha sai, ele morreu. Então quando ele volta, ele precisa passar agora pelo ambiente do tabernáculo, que isso aqui é para outro dia, que é o santo lugar. O santo lugar é lugar de trocar roupa, vestimento. Entende? Entendo. Então, por que muitas das vezes as pessoas entram na igreja em depressão, usando drogas e não conseguem ficar e saem? É porque ela chega na igreja e não tem alguém preparado para receber ela, para dar um tratamento. Porque entende o seguinte, se eu perguntar aqui, quantas pessoas são cristãos, mas nunca ouviram, sentiram a presença de Deus? Uau. A gente perde as contas. Eu sou do tempo, pastor, que para você ser líder de jovens, líder de células, GDC, casa de oração, diversos nomes, eu me lembro que você precisava passar pela formação, eu vim da Brasil, você precisava passar pela formação de César Castellanos. Uma formação. Por quê? Porque você precisa... Pastor César Castellanos, né? Você precisa passar pela formação, por quê? Porque você vai lidar com seres humanos. Então, isso não era 3 meses. Pastor, foi 3 anos. 3 anos. Então, o que está acontecendo com... Vou voltar para a sua pergunta. Com a responsabilidade da igreja nos dias de hoje. Se estamos lidando com seres humanos e o mundo jaz o maligno e estamos em tempos cada vez mais difíceis que ontem. Qual é a responsabilidade da igreja, então? A responsabilidade da igreja é... Vamos fechar com o último tópico, que é lidar com os traumas do povo. As pessoas chegam na igreja com muito... Eu ia botar no Instagram, hoje esqueci. Tem muita gente desigrejado criticando meus posicionamentos políticos, éticos e morais. Então, eu não discuto com pessoa que não tem igreja. Eita, essa doeu, hein, gente? Sabe? Então, desigrejado que não vai para lugar nenhum, não dá satisfação para ninguém, para mim não tem o que argumentar. É uma pessoa que não quer ser submissa a ninguém, não quer respeitar a autoridade, então é uma pessoa que está aí, o vento está levando, então, tipo assim, eu não tenho tempo para discutir, ok? Então, qual é a responsabilidade da igreja? Se preparar para isso. Não é só ser, eu sou pastor. Gente, a pandemia foi a época onde eu mais estudei. Tanto na parte de marketing, inteligência emocional, terapeuta de resultados significativos na vida pessoal. Por exemplo, pastor, eu começo uma coisa, não consigo terminar. Pastor, eu começo a fazer algum curso, não consigo ir até o fim. Porque isso é um ciclo vicioso das pessoas, sabe? Então tem pessoas que até tentam ir para a igreja, tentam se livrar das drogas, mas não conseguem fechar o ciclo. Mas por quê? Porque não tem alguém insistente que também ajuda ela. Porque provavelmente esse líder também não consegue fechar ciclo. E se a gente para ver uma pessoa que já passou, né, como essa que eu estava comentando quando eu cheguei aqui, que precisa continuar indo na Narcóticos Anônimos semanalmente durante uma vida inteira, por que o mundo dá esse tratamento e nós... gente, quando eu falo igreja, eu não tô falando de placa da igreja, eu tô me colocando como igreja. Igreja é organização. Exato. Eu acho que no sentido de que a gente fecha os olhos, né? Porque eu passo por... eu não sei, eu sempre digo para as pessoas, e esse sempre eu filmei, um menino usando crack. Eu filmei, mas aí eu não postei. Ele tava à luz do dia, eu passei por ele com o carro, e aí eu filmei ele usando crack à luz do dia, e pessoas passando como se aquilo ali fosse normal, e aquilo, pastor,
doeu na minha alma, porque eu pensei, por que eu não tô fazendo nada? Eu, Fernanda, gente, eu tô falando tá? Eu, assim como o pastor tem o social, a igreja que eu congrego também tem a parte social, e eu estou falando como eu, Fernanda. Por que eu não tô fazendo nada? Por que a gente se consome tanto com o nosso dia a dia? Sabe, é aquilo do bom samaritano. Vira e mexe, nós temos uma postura daquele sacerdote que passou, não quis tocar no samaritano lá, na pessoa que estava ferida. Vira e mexe, nós somos um daquele levita que passa, mas olha assim, não quer tocar também. Mas em alguma parte da nossa vida nós precisamos ser o bom samaritano, aquele que para, aquele que pega, que carrega, que acolhe, que abriga. Gente, eu não ganho um centavo para ajudar ninguém aí fora. É gente me ligando, pastor, preciso internar alguém. Aí eu vou lá, mexo os pauzinhos, que eu tenho os contatos aí, coloco. Pastor, preciso de uma cesta básica, eu mexo os pauzinhos. Pastor, eu preciso colocar um jovem na casa de um abrigo aí, a gente vai lá, liga para alguém e coloca. Então a igreja precisa sair das quatro paredes. Mas isso aqui, ó, eu sou polêmico. Ei, não é sair das quatro paredes para levar sopa. Quer ver uma coisa? 2020, a nossa igreja, ela era um pouquinho antes, era um movimento de ativação de igrejas. Era o Flow Movimento. E depois que começou a nascer a igreja Flow, nós entramos no hospital. Para quê? Para levar comida, lanche para os enfermeiros, para os médicos, as pessoas estavam lá também pegando firme, né? E a gente começou a levar sopa, macarronada, hambúrguer para o pessoal da rua ali. E um dia eu parei para conversar com um dos moradores e ele falou assim para mim, pastor, a igreja de vocês param aqui, fica com a gente, conversando, abraça, senta no chão com a gente. E ele falou assim, a gente não precisa de comida. Olha só o que o morador falou para mim. Ele falou, pastor, sabe quantas marmitas por pessoa tal igreja deixa aqui? Eles passam 5 horas da tarde, ele deixa aqui, ó, 5 marmitas para cada pessoa. Ele falou, pastor, nós não temos condições de comer 5 marmitas. A gente não tem nem de guardar. Aí os craquentos aí, ele fala assim, os casqueiros, pega as marmitas e joga fora. O que a gente precisa é de atenção. Então, existe uma via de mão dupla. Você precisa levar o pão físico e espiritual. Você precisa sentar, ouvir, ser um psicólogo, ser um terapeuta. Você precisa ter alguém, um conselheiro para esse povo. Que é o que o pastor falou no primeiro tempo, né? Que, na verdade, Jesus não... Aliás, o povo não pediu alimento naquele momento, né? Era uma preocupação humana que surgiu dos discípulos, na verdade. Quer ver uma coisa que o pessoal usa muito? A fome, a guerra, os terremotos. Isso é parábola. Isso é parábola. Quando a Bíblia fala de fome, de terremoto, como chama? Vai ter fome e isso e aquilo. Isso é tudo parábola. Nunca existiu fome. É só agora que existe fome. A guerra, nunca existiu guerra. Desde que o tempo é tempo. Terremoto nunca teve. Isso é parábola. Isso está falando de coisas espirituais. Terremotos são emoções. As pessoas estão perturbadas emocionalmente no seu psicológico, na sua mente, que estão vivendo turbilhões e não conseguem ficar de pé. As guerras são internas. As guerras são de doutrinas. Eu costumo dizer que a salvação do mundo é Jesus, ok, amém, é verdade, mas que se as pessoas passassem pelo desenvolvimento humano, nós estaríamos, assim, livres de, eu creio, de mais de 80% dos problemas nacionais, e eu não me refiro ao Brasil. Até porque a gente estava aqui conversando sobre a questão de presídios. Não existe nenhuma estrutura. É a mesma coisa com algumas igrejas. Vem como está e sai como você está. Uhum. Não é? E não querendo ser polêmica, mas já sendo. Muitas são assim. Venha como está e sai como você está, porque você não está dando uma assistência, você não está ligando para aquela pessoa. Muitos querem um cargo, um título dentro de um ministério para dizer que eu tenho um cargo e um título dentro de um ministério.
O povo não sabe o tanto que a gente passa para estar no ministério, e quem está muitas vezes no ministério está negando seu chamado por causa dos pesos que são isso, né? Exatamente. Mas aí, o pastor me trouxe aqui no intervalo, a gente conversando, um caso de alguém que foi preso fora do Brasil. E como que essa pessoa saiu? Essa pessoa foi presa fora do Brasil, né? Em situação de tráfico. Mas a diferença dos países lá fora, né? Não vou falar todos, mas nesse país específico, ele foi transformado. O presídio foi uma espécie de terapia para ele. Foram muitos anos lá, foram quase 9 anos, aonde ele saiu de lá falando outros idiomas, saiu melhor do que entrou. Meu Deus. Por quê? A proposta do presídio, da instituição, não era tornar ele pior do que ele era. Muito pelo contrário, trazer de volta a pessoa original. Trazer um cidadão, um cidadão de bem, que pague seus impostos, que tenha uma vida regrada e dentro daquilo que a sociedade precisa. Então, no Brasil é complicado isso. Porque quando alguém é lançado dentro de uma cadeia, de um presídio, a proposta é tornar ele pior. Porque lá o tratamento humano, não existe diferença. Tem um texto na Bíblia, Eclesiastes 3, se não me engano 3, deixa eu ver se está aqui, que vai dizer que não há diferença entre animais e homens. É praticamente isso aí que o povo dos presídios, eles levam à risca, né? Não tem... O pessoal entra lá na cadeia tratado igual animal. Dorme tudo enjaulado, tudo tumultuado um em cima do outro, não tem aquele cuidado, aquele amor, né? Mas o que precisa hoje, Fernando, nas igrejas, são pessoas especializadas. Pastores que saibam o que estão fazendo. Agora, como é que eu provo isso? O discípulo de Jesus. Todo mundo tinha uma profissão. Mas essa profissão calçava o apostolado deles. Você tá entendendo? Eu viajei agora aqui. Eu fiquei pensando, o que o Thiago fazia? Você tá entendendo? Gente, a gente consegue, sabe, entrar literalmente dentro da Bíblia e fazer uma Vamos viagem. lá, Mateus, coletor. Alguém que ia administrar o financeiro também. Judas, financeiro. Pedro, Tiago e João, pescadores. Mas por que o pescador? O pescador, você vai usar a habilidade dele, que é a insistência, a persistência, o trabalho, sabe? Aquela garra, vai usar a sensibilidade, que o pescador tem sensibilidade para saber toda essa questão climática, toda essa questão do que tem que fazer, se preparar. Vamos para os discípulos de Paulo, Lucas, médico. Verdade. Você está entendendo? Não é simplesmente eu falar, eu sou pastor, eu fui ungido pastor. Não é assim que funciona, você precisa saber alguma coisa. Em Lucas, né, dos 5 ao 11, depois de terem lançado a rede a noite toda, nada pescaram. E Jesus fazia o quê? Pregava a palavra. Até que Jesus olha para Pedro e fala exatamente o quê? Você não vai mais ser pescador. Gente, faz todo sentido. Daí me veio isso porque, né, realmente eu tava orando de madrugada e veio isso. Você não vai mais ser. Você vai ser o quê? Pescador de homens. Então, de fato, uma coisa está linkada na outra. Ele usou a habilidade de Pedro, porque Pedro é persuasivo. Você vê que Pedro pisa na bola bastante vezes. Uhum. Só que depois você vai ver que Pedro começa... Isso aqui dá pano pra manga. A gente já não estamos saindo do tema. Mas quando Jesus vai para o Monte da Transfiguração, aparece lá quem? Vamos lá. Moisés e Elias. Então, estamos lá. Moisés, Elias e Jesus. E quem está junto lá? Pedro, Tiago e João. Então, quando esses três aqui, isso aqui é algo profético. Quando os três aparecem para os três aqui, é impartição. Aí quando Jesus vai, você vai ver que Pedro ele adquire a personalidade de Cristo. O Pedro não é mais aquele cara bruto. Pedro é amor. Pedro ele institui a igreja. Aí se cumpre a palavra sobre essa pedra de ficar na minha igreja. Ou seja, então Pedro começa a pescar agora.
E Pedro depois começa a fazer discípulos, em Atos 5 em diante, vai ver, ele começa a fazer discípulos e pesca mais gente ainda. Então, o pastor, ele precisa buscar algo, porque tipo assim, ó, Fernanda, o pastor não é quando ele tem um título. O pastor não é pastor quando ele tem um título. O pastor é quando o povo escolhe ele pastor. Quem sabe você está na igreja lá, você não foi consagrado a pastor, mas você cuida das pessoas, você ama as pessoas. Então, ovelha, ela anda com quem ama ovelha. Então você vai estar lá na igreja, servindo, amando pessoas, cuidando de pessoas. Quando você menos esperar, as ovelhas estão honrando você como um pastor. Porque as ovelhas escolhem o pastor. Não é o título. O título é a última coisa que tem que acontecer. Uau. O título é a última coisa que vai acontecer. Gente, é sobre isso. Deixa eu estar... A gente já vai encerrar, mas como nós entramos nesse assunto e não fugindo da questão da igreja social, e também não vamos entrar em política, embora nós estamos num momento político, porém sobre o avivamento na terra. Então, para nós fecharmos aqui, pastor, temos 3 minutos, tá? Vou lhe dar 2 para nós falarmos sobre o avivamento na terra. Porque como o pastor falou em Pedro, o que me ocorreu? Me ocorreu que, na verdade, quando Herodes pegou Tiago e matou Tiago e depois prendeu Pedro, a igreja estava orando. E Herodes, a história, não somente a Bíblia, a história fala que foi um dos reis mais ditadores de todas as épocas. Então, qual é a opinião sobre a igreja avivada e toda a questão política? Não estou falando em política, estou falando no termo político, gente. Mas sobre a igreja avivada e a questão política na terra. O povo de Deus precisa entender o seguinte, isso já aconteceu. Um dos filhos de Gideão, ele teve uma visão profética onde as árvores pediam para serem governadas. E passaram aí, eu vou resumir, passaram o governo para o espinheiro. O espinheiro pegou e falou, vou governar, é comigo mesmo. Então você precisa entender o seguinte, você falou de Pedro, sobre a prisão e a morte de Tiago, enfim, mas entenda o seguinte, havia um homem ali que ele foi sábio. Existem pessoas que morreram como mártires, mas a história acabou. Só que pessoas morreram como mártires e a história até hoje percorre. E Gamaliel, ele se posiciona e fala o seguinte, não, deixa eles. Deixa eles. E hoje, na nossa geração, hoje, na nossa atualidade, existem homens e mulheres que se posicionam e falam o seguinte, ei, até na oposição, não sei que a oposição que é o direito que é a esquerda, né? Mas isso não vem ao caso. Mas o nosso Brasil, o nosso país, vou falar nosso país, ele precisa se posicionar e se conhecer. Porque até hoje o Brasil não tinha identidade. Até hoje o Brasil não sabia quem era. Mas estamos aos poucos abrindo os olhos e entendendo que nós temos 2 cores ou 3 cores aí predominantes, que é o verde e o amarelo. Tá? Nós temos valores, que é a família. Nós temos valores, que é a igreja, que precisa prevalecer. Existe algo especial no nosso país. Existe algo especial no nosso país, Fernanda, que nós não podemos abrir mão. E a igreja precisa sim estar envolvida na política e no avivamento. Porque a política, ela vai abrir a porta para o avivamento. Porque quando você colocar um governante, quando um bom governante, um homem justo governa, o povo se alegra. Então, se o povo se alegra, o povo celebra. Se o povo se alegra, o povo começa a celebrar o Senhor. Então, tipo assim, Deus vai colocar alguém que vai trazer o avivamento para o Brasil. E o avivamento, digo para você, já está às portas. Eu creio, porque falando ainda em questão política mundial, os países mais desenvolvidos são os países cristãos. Que levantam a bandeira do cristianismo, né? Então eu não estou falando de religião, eu estou falando de valores, né? Porque o cristianismo tem valores. Então, se a gente vai falar em desenvolvimento, é só eu olhar para os países de primeiro mundo. Bom. Mas, pastor, eu quero lhe agradecer aqui, porque a produção tá aqui pulando, saltando, eu parar. Mas é sempre assim, né, gente? A gente começa a conversar e os temas, eles não param. Mas você pode seguir o pastor nas redes sociais. Qual a sua rede social, pastor? Pastor.Jean Pascoal.
Pastor.Jean-Pascoal, é um nome bem diferente, então não tem como você errar, e é muito fácil de achar, tá bom? E assim, nós vamos continuar nas nossas redes sociais, nos posicionando ao que acreditamos e falando e tudo mais. E a igreja que o pastor, a igreja do pastor? Ministério Apostólico Flow. Que fica em? Rua Adélio Longo, 574, Fazenda do Max, São José. Então, gente, é sobre isso, e eu quero agradecer vocês, compartilhe, né, se você tá vendo pelo YouTube, compartilhe, nós estamos disponíveis em todos os podcasts, mais uma vez um agradecimento aos nossos queridos patrocinadores, e voltamos na próxima segunda-feira, e continue nos ouvindo, e tem muito assunto por aí.